Caros colegas, servidores públicos, fornecedores que desejam contratar com a administração pública, estamos em um período que não nos permite estarmos reunidos presencialmente. Diante disso, estou aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Agora, o nosso desafio é falar do novo pregão eletrônico. Gostaria antes de me apresentar. O meu nome é Alexandre, sou consultor contábil, professor de contabilidade pública. Juntamente com a equipe da SF, Auditoria e Consultoria, dividimos esse assunto em vários vídeos que serão editados ao longo desse período. Isso em razão da complexidade desse assunto. Vamos então agora, a partir de agora, na nossa aula introdutória. Então, conforme está demonstrado aí no slide, iremos falar sobre o pregão eletrônico. Ele está regulamentado pelo decreto 10.024, esse decreto federal que foi editado em 20 de setembro de 2019. Algumas legalidades, é bom a gente dar uma olhada, dar uma introduzida para podermos falar referente a esse assunto. A Lei 8.666 já é conhecida por vocês, do setor de licitação. Essa lei é de 21 de junho de 1993. Ela regulamenta justamente o artigo 37, o inciso 21, lá da Constituição Federal. Institui, então, normas de licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Ainda no conceito legalidade, nós temos, então, o decreto 10.024, que é uma legislação mais nova. Ela foi editada em 20 de setembro de 2019, esse decreto foi editado. Ele regulamenta, então, a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica. Essa modalidade é para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, que é uma novidade em relação à Lei 10.520, aos decretos que até então regulamentavam a matéria. E dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, que é outra novidade no âmbito da administração pública federal. Mas se é da administração pública federal, por que o município tem que trabalhar com esse decreto 10.024? Daqui a pouco nós vamos ver. Existe ainda no conceito legalidade, que a gente trouxe aí, a Lei 10.520, falei agora há pouco, que é de 17 de julho de 2002. Essa legislação ela institui, no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e também dos municípios, nos termos lá do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, justamente a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e da providência. Ainda falando da legalidade, temos lá o decreto 9.412, de 18 de junho de 2018. Esse decreto veio atualizar aqueles valores lá da modalidade de licitação, que trata o artigo 23 da Lei 8.676/93, que a gente falou dela agora há pouco. Já que a gente está falando da Lei 8.666/93, se observarmos o artigo 22, só para a gente dar uma relembrada aqui, de maneira bem rápida, essas são as modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Aí veio a Lei 10.520 de 2002 e regulamentou a modalidade pregão. No artigo 23 da Lei de Licitações, lá diz que as modalidades de licitação que se refere aos inciso 1, inciso 1º, a 3º do artigo anterior, do artigo 22,
da Lei de Licitações serão determinadas em função dos limites, tendo em vista o valor estimado lá na contratação. Então eu trouxe aqui o artigo 22 para a gente dar uma relembrada, né? São modalidades de licitação, então, a gente acabou de ver, a concorrência, a tomada de preço e o convite. O que vai determinar qual modalidade a seguir é justamente a cotação de preço, é o valor. Então nós temos aí, para a gente dar uma relembrada bem rapidinho, o Decreto 9.412/2018, para obra e serviço de engenharia. Se a modalidade for convite, é até R$330 mil. Se a modalidade for tomada de preço, é até R$3.300 mil. Se a modalidade for concorrência para serviços e obras de engenharia, a concorrência acima de R$3.300 mil. Nós temos ainda, quando não é serviços e obras de engenharia, quando é para compras e serviços não incluído em serviços e obras de engenharia, nós temos limite de valores. O convite é para as licitações de até R$176 mil. A tomada de preço são para licitações até R$1.430 mil. E a concorrência é acima de R$1.430 mil. Já que o nosso assunto é do Decreto 10.024/2019, ou seja, o pregão eletrônico na forma eletrônica, então nós já vamos começar agora a comentar esse Decreto 10.024/2019. Então, se a gente pegar lá o artigo 1º desse Decreto 10.024, a regulamentação é justamente o pregão na forma eletrônica. O objetivo é a aquisição de bens e serviços comuns. Até aqui, a própria Lei 10.520 já regulamentava isso. Os decretos, então, que esse decreto revogou, também já regulamentava, que era para aquisição de bens e serviços comuns. Só que agora, esse decreto 10.024 tem uma novidade, que é incluída os serviços comuns de engenharia. O que seria serviços comuns de engenharia? Aqueles serviços, né, que a gente vai contratar os técnicos, os engenheiros, serviços mais simples de engenharia. Ainda dispõe, esse artigo 1º, o uso também da dispensa eletrônica, que em um outro momento nós vamos falar de dispensa eletrônica. A aplicação agora passa a ser obrigatória. Até então, não era obrigatória. Então, a administração federal, para a administração federal direta, pelas autarquias, pelas fundações, pelos fundos especiais, lá na administração federal, o uso então passa a ser obrigatório. Mas o que quer me dizer aqui na administração municipal? Nós vamos falar por que a gente vai usar esse decreto 10.024 na administração municipal. Então, se a gente pegar esse artigo 1º do decreto 10.024, o parágrafo 3º, lá tem os índices federativos. Então, será obrigatória a utilização do pregão na forma eletrônica ou dispensa eletrônica para aquisição, a gente já viu, de bens e serviços comuns, com utilização de recursos da União, decorrendo de transferências voluntárias, tais como convênio e contrato de repasse. Então, se o município faz um convênio, faz um contrato de repasse com a administração federal, então vai ser agora obrigatório, por força do decreto 10.024, o município está formalizando esse pregão na forma eletrônica. Antes não era obrigatório, era preferencialmente. Ainda olhando o artigo 1º, nós temos lá o parágrafo 4º. Será admitido o pregão presencial. Mas a gente comentou agora há pouco que era obrigatório, mas ainda será permitido o pregão presencial? Se por acaso o município assinar um convênio, um contrato de repasse com a União, será. Mas precisamos tomar cuidado, porque o parágrafo 4º lá determina que só poderá usar o pregão na forma presencial mediante uma prévia justificativa da autoridade competente. E tem que ficar comprovado a inviabilidade técnica
ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Então, precisamos tomar bastante cuidado. Se a ideia é a administração municipal, através de um convênio ou um contrato de repasse com a União, partir para o pregão presencial, a autoridade administrativa deverá então formular essa justificativa e comprovar nessa justificativa essa inviabilidade e mostrar que a forma eletrônica seria uma desvantagem ao município. É muito difícil, meu caro, é muito difícil, através de uma justificativa, a gente conseguir provar isso, mas às vezes acontece. Continuando o decreto 10.024, nós temos lá no artigo 60. Esse decreto 10.024 revogou os decretos que até então estavam em vigor. O decreto 5.450, que ele é de 31 de maio de 2005, regulamentava o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns e dava outras providências. E o decreto 5.504, de 5 de agosto de 2005, que estabelecia a exigência da utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica para os entes federativos, para o município. Então, se observarmos aqui na demonstração, notamos então que antes era preferencialmente. O decreto 5.504, de 5 de agosto de 2005, usava a palavra preferencialmente. Agora veio o decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, e tornou a aplicação desse pregão na forma eletrônica de maneira obrigatória. Continuando, nós temos aí o artigo 5º do decreto 10.024. Fala que o pregão na forma eletrônica será realizado quando a disputa lá do fornecimento desses bens ou da contratação desse serviço comum for à distância e inserção pública, por meio de um sistema de compras do governo federal. Esse sistema de compras do governo federal está disponibilizado lá no endereço eletrônico comprasgovernamentais.gov.br. O artigo 5º, parágrafo 1º, lá diz que esse sistema será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas desses certames. Então, vai ter recursos nesse sistema que vai garantir essa segurança em todas as etapas do certame. Se verificarmos no artigo 5º, no parágrafo 2º, poderão ser utilizados sistema próprio. O município que quiser, ele pode até utilizar sistema próprio ou outro sistema aí disponível no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferência voluntária, desde que esteja de acordo com a regulamentação, que é o Decreto Federal 10.024 que estamos vendo. O artigo 6º desse decreto, já que estamos falando de etapas de realização do pregão eletrônico, quais são essas etapas? A primeira etapa é o planejamento da contratação. É a publicação depois do aviso do edital. Depois a apresentação das propostas e de documentos de habilitação. Depois a abertura de sessão pública e envio dos lances ou a fase competitiva. Depois nós temos o julgamento, a habilitação, a fase da recursal, a adjudicação e a homologação. Essas etapas, cada uma delas, a nossa proposta logo após essa aula introdutória, a gente está divulgando outros vídeos e comentando de maneira prática cada uma dessas etapas. O artigo 7º do Decreto 10.024, lá estabelece critérios de julgamento, que é o menor preço, que
que já estava regulamentado pela Lei 10.520 de 2002, e o maior desconto, que vem essa regulamentação lá no Decreto 10.024 de 2019. É quando no edital sai ali um preço de referência, ou seja, uma tabela oficial, e apura-se o vencedor pelo maior desconto. Se olharmos esse parâmetro, não deixa de ser igual aí a disputa por preço, mas no maior desconto a disputa será em percentual. Agora nós vamos falar um pouquinho da Instrução Normativa 206. Essa instrução ela é de 18 de outubro de 2019. Se observarmos o artigo 1º dessa Instrução Normativa 206, ela fala dos prazos para os municípios estar implantando esse pregão na forma eletrônica, segundo as regras do Decreto 10.024. Lá diz, no artigo 1º dessa Instrução 206, que a partir de 3 de fevereiro agora de 2020, os municípios acima de 50 mil habitantes e suas entidades indiretas, estariam obrigadas quanto à aplicação desse pregão eletrônico na forma do Decreto 10.024 de 2019. Isso está lá no inciso 2º do artigo 1º dessa instrução. Se observar no inciso 3º do artigo 1º dessa instrução 206, lá diz que a partir de 6 de abril de 2020, é obrigatório para os municípios entre 15 mil e 50 mil habitantes. E agora, a partir de 1º de junho de 2020, é obrigatório para municípios com menos de 15 mil habitantes e as entidades indiretas. Está previsto lá no inciso 4º do artigo 1º dessa Instrução 206/19. Então é muito importante, caro colega, você identificar em qual momento que o município onde você trabalha se enquadra. Enquadraria ali no inciso 2º, a partir de 3 de fevereiro, enquadraria ali no inciso 3º, a partir de 6 de abril, enquadraria ali no inciso 4º, ou seja, o seu município tem menos de 15 mil habitantes, a partir de 1º de junho. Lembro que é o pregão eletrônico na forma do Decreto 10.024 de 2019, que é para contratação de serviços comuns e aquisição de materiais de consumo e serviços de engenharia comum. Então, não se aplica isso para obras e instalações. Não se aplica essas regras do Decreto 10.024 para obras e instalações. Ainda na Instrução 206, de 18 de outubro de 2019, nós temos lá o artigo 2º, inciso 1º. Lá fala do sistema a ser utilizado. Como já comentamos aqui, agora, alguns minutos nessa videoaula, os órgãos e entidades da administração municipal, direta ou indireta, quando da realização da modalidade de pregão na forma eletrônica ou na dispensa eletrônica, poderão utilizar o sistema do governo federal. Então, no entanto, deve entrar então lá no endereço eletrônico comprasgovernamentais.gov.br. Esse município, esse órgão, ele vai, mediante a celebração de um termo de acesso, junto à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Então, precisa da celebração desse termo de acesso. A Instrução 206, ainda lá no seu artigo 2º, no inciso 2º, fala dos sistemas próprios e outros sistemas disponíveis no mercado. Se a ideia, o órgão municipal, a esfera municipal, é utilizar sistema próprio ou é utilizar de sistemas disponíveis aí no mercado, esse sistema precisa estar de acordo com as regras dispostas primeiramente nesse Decreto 10.024 de 2019. Isso é importante. E precisa estar integrado à plataforma Mais Brasil, nos termos de um decreto, que é o Decreto 10.035, de 1º de outubro de 2019. É muito importante
a conversa entre a administração municipal e a empresa que atualmente está atendendo a administração municipal. Qual sistema você está utilizando? O sistema de contabilidade, o sistema de compra de licitações. Esse sistema de compras de licitações hoje utilizado pela administração municipal onde você trabalha, já está de acordo com o decreto 10.024? Já está nessa plataforma? Já está seguindo esse decreto 10.035 de 1º de outubro de 2019? É importante estar fazendo essa indagação à empresa de informática, oficializando a empresa, para poder verificar se está de acordo, né? O sistema está integrado ao sistema lá do governo, lá naquele endereço eletrônico que nós estamos passando aqui nesse vídeo. Então, o sistema de cadastro unificado de fornecedores, SICAF, poderá também ser utilizado para fins habilitatórios, quando se tratar de sistemas próprios ou outros sistemas aí disponíveis no mercado. Da abertura da sessão pública e do envio de lances, conforme o artigo 27, os parágrafos 1º e 2º do decreto 10.024. É identificado o horário de abertura lá no edital. Em sessão pública na internet, será aberto então pelo pregoeiro com a utilização de uma chave de acesso e da sua senha. Então o pregoeiro, através da sua chave de acesso, através da sua senha, no horário marcado lá no edital, vai abrir essa sessão pública na internet. Os licitantes, eles vão ter a sua chave, ter o acesso, e sua chave de acesso e a sua senha também, para utilizar na participação também em sessão pública na internet desse certame. O sistema precisa disponibilizar um campo próprio, né? E vai disponibilizar um campo próprio para a troca de mensagem entre pregoeiro e os licitantes. Se olharmos ainda o decreto 10.024, lá o artigo 28, parágrafo único, o pregoeiro, ele precisa verificar essas propostas apresentadas e vai precisa desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos do edital. Essa desclassificação dessa proposta, ela é registrada no sistema e é acompanhada em tempo real por todos os participantes. Se olharmos o artigo 29, parágrafo único, o sistema ele vai ordenar automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Essas propostas são classificadas e participarão então da etapa do envio de lance. Então é muito importante, né, observarmos essa ordenação automática. Uma vez que o pregoeiro então classificou a proposta, ela será ordenada automaticamente e aqueles fornecedores irão participar das etapas então de lance. Do início da fase competitiva, está lá no artigo 30, parágrafo 1º ao parágrafo 5º. Então o pregoeiro, ele vai dar início à fase competitiva. Depois que ele classificou a proposta, depois que a gente viu que as propostas classificadas, aqueles fornecedores que têm suas propostas classificadas, vão participar da fase de lance, então o pregoeiro ele vai dar início a essa fase competitiva. Então é muito importante, porque os licitantes, eles poderão encaminhar lances por meio do sistema eletrônico. Esse licitante, ele é informado imediatamente com as informações do lance e do valor registrado no sistema. Poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras estabelecidas lá no edital. O licitante somente poderá oferecer um valor inferior àquele lance ofertado por ele ou ao lance da melhor proposta. Quando ele oferece um valor inferior ou um desconto inferior ao lance ofertado por ele, mesmo que esse lance oferecido no momento esteja
maior do que a melhor proposta, do que o melhor lance, ele poderá fazer isso. É o que a gente chama lá no decreto 10.024 de lance intermediário. Vamos imaginar se a empresa A ofereceu um lance de R$1.000 e o último lance da empresa B foi R$1.200. Se ele quiser oferecer um lance de R$1.100, ele pode, porque o R$1.100 é menor do que o R$1.200, que é o último lance ofertado pela empresa B. Só que não seria um lance menor, porque o lance menor é da empresa A, no valor de R$1.000. Mas por quê? Qual a razão em oferecer um lance maior do que o valor mais baixo, ou o desconto mais baixo? Através desse lance intermediário, o empresário, às vezes, ele não tem fôlego para oferecer um lance mais baixo, né, do que a melhor proposta. Mas ele tem um fôlego para oferecer um lance mais baixo do que a sua melhor proposta. E vai ficar classificado lá como um segundo lugar. E diante da fase habilitatória, vai ser esse primeiro lugar seja desclassificado. Então ele vai ter essa esperança de contratar com a administração pública através desse lance intermediário. Não serão aceitos no pregão eletrônico 2 ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido primeiro. Então, se a empresa A oferecer um lance de R$1.000 e a empresa B vem tempo depois, minutos depois, e oferece um lance de R$1.000, vai prevalecer o lance da empresa A. A empresa B não pode oferecer o mesmo valor ou o mesmo desconto daquela empresa, né, que ofereceu primeiro. O lance que prevalecerá é aquele recebido em primeiro. Então, não se pode aceitar, e o sistema eletrônico não vai aceitar, 2 lances ou 2 descontos iguais. Os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado. E é vedado aí, de acordo com esse artigo 30, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 30 do decreto 10.024, é vedada a identificação do licitante. Então, um licitante, ele não conhece o outro licitante. Ele só vai passar a conhecer o seu concorrente na fase conclusiva desse pregão eletrônico. Vamos falar agora do artigo 31, os incisos 1º e 2º, o parágrafo único desse artigo 31 do decreto 10.024, que fala dos modos de disputa. Existem 2 modos de disputa. O primeiro modo é o modo aberto, e o segundo modo é o modo aberto e fechado. No modo aberto, os licitantes vão apresentar esses lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme critério de julgamento adotado lá no ato convocatório, lá no edital. Nesse modo, o edital ele preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais de desconto entre os lances. Tanto nos lances intermediários, que a gente já viu aqui, como o lance para cobrir a melhor oferta. Vamos imaginar, o edital ali está prevalecendo que o lance deveria ter um intervalo de R$10. Se a empresa A deu o lance lá de R$1.000, se a empresa B vem e oferece um lance de R$995, esse lance não é aceito. Porque se o intervalo está sendo prevalecido no valor de R$10, a empresa que vai ofertar o próximo lance tem que ser de 990 para baixo. A mesma coisa com os descontos ofertados. Deverá os licitantes, então, sempre observar essa regra lá no edital. Se existe ali lance de desconto mínimo, lance de valores mínimos, então a gente precisa seguir aquele lance mínimo. Isso é normatizado na fase de disputa de maneira aberta. O aberto e fechado, os licitantes vão apresentar lances públicos e sucessivos, com um final
fechado, conforme o edital. Então, vai ter um tempo para poder ter a competitividade na fase lá de desconto, de lances em valores, e depois vai ter um tempo no final, que a gente vai ver aqui na prática, onde será ofertado a última tacada. O fornecedor vai oferecer um lance único e fechado, que o pregoeiro vai estar revelando no final e vai estar classificando a melhor proposta ou a proposta vencedora. Então agora nós vamos passar para a parte prática da nossa videoaula. Iremos passar então para essa parte prática. O pregão eletrônico no modo de disputa aberto. O pregão eletrônico no modo de disputa aberto, nós vamos ter ali a fase inicial, que é o envio da proposta. Então nós temos os fornecedores, né? Vamos imaginar a empresa A, que ofereceu ali uma proposta de R$ 2.500, a empresa B com um valor de R$ 2.800, a empresa C R$ 2.300. Diante do envio dessa proposta, o sistema ele vai verificar a melhor proposta, o último lance de cada fornecedor que ficou disponível para todos verem. Então o que acontece? O decreto lá 10.024, lá no inciso 1º, lá do artigo 31, lá diz o seguinte: nós vamos falar primeiro, né, da modalidade aberta. O solicitante vai apresentar então os lances de maneira pública, lance público sucessivo, com prorrogações. Então nós vamos respeitar aquilo que está normatizado no edital. Se é de 10 em 10 reais, se é de 3 em 3%, se é de 5 em 5 reais. Então nós vamos respeitar essas prorrogações, conforme o critério de julgamento então, adotado lá naquele edital. Então, no nosso caso, aqui no nosso exemplo, a melhor proposta é da empresa C. O maior valor é da empresa B. Então, se a gente verificar na fase da etapa de lance, nós temos ali o valor inicial da proposta. Em primeiro lugar, a empresa C com valor de 2.300. Em segundo lugar, a empresa A no valor de 2.500. Em terceiro lugar, a empresa B no valor de 2.800. Em quarto e último lugar, no nosso exemplo, a empresa B no valor de 3.100. Então nós temos a classificação inicial. Nós temos aí a classificação inicial dessa proposta, né? Onde fala justamente isso que a gente mencionou aqui. Primeiro a empresa C, segunda a empresa A, depois a empresa B e depois a empresa B. Se verificarmos lá o decreto 10.024, artigo 32, a etapa de envio de lances na sessão pública durará então 10 minutos na fase aberta. Tá? Então se a gente está trabalhando com critério aberto, então essa etapa de envio de lance, essa disputa no envio de lance, vai durar 10 minutos. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, vamos imaginar se com 30 segundos a empresa B vem e oferece um valor de 2.290. Ela passa a ser então a primeira colocada, continuando os 10 minutos, ou seja, com 1 minuto e 20 segundos. A empresa A oferece uma proposta com valor de 2.285. Então a empresa A passa a ser o primeiro lugar. Vamos imaginar se com 2 minutos e 30 segundos vem a empresa C e oferece 2.250. Vamos imaginar se com 4 minutos vem a empresa B e oferece um valor de 2.230. Vamos imaginar se com 5 minutos e 30 segundos vem a empresa B e oferece 2.220. Com 7 minutos e 30 segundos, a empresa D com 2.200. Com 8 minutos e 33 segundos, vem a empresa B e oferece 2.180. Com 9 minutos e 59 segundos, vem a empresa A e oferece um valor de R$ 2.100. E com 9 minutos
e 59 segundo também, vem a empresa C e oferece um valor de R$ 2.090. Observando nesses lances aí, que no exemplo aqui, eu não coloquei a regrinha de intervalo, de valor, né, de desconto, ou de valores, em valores mesmos de desconto, de oferta. Se no edital, então, tiver lá que é de 15 em 15 reais, a proposta deverá obedecer o critério de 15 em 15 reais. Os 15 reais de desconto vale tanto para o valor, para a proposta intermediária, quanto para a proposta de menor lance. Então, vamos imaginar se a empresa B ofereceu lá um valor de R$ 2.500. A empresa A está lá com 2.200. Se é de 15 em 15 reais, a empresa B só poderia oferecer o quê? 2.485 para baixo, que seria 15 reais da sua melhor proposta, que seria o lance intermediário, né? Que seria o valor intermediário, né? Então aqui a gente não colocou esse intervalo para poder ficar mais fácil o exemplo, né? Outra coisa que a gente não colocou aqui foi a questão então do desconto também. A gente está trabalhando com valores. Então, os 10 minutos passando e essa briga, essa competição de lances, aí apurou ali a melhor proposta. Com isso, nós vamos passar, né? Essa etapa dos 10 minutos ela é encerrada e a gente passava para a parte de prorrogação automática dos lances. Essa prorrogação automatizada pelo sistema. Então, de 2 em 2 minutos. Se durante 2 minutos nenhuma das empresas ofereceu um lance, termina essa fase de lance. Se com 1 minuto e 58 segundos uma empresa oferece um lance, volta a contagem de novo. Se com 30 segundos uma outra empresa oferece um lance, volta a contagem do tempo novamente. Então vamos seguir no nosso exemplo, né? Então nós temos aí o decreto 10.024, né? O artigo 32, o parágrafo 1º. Será prorrogado automaticamente pelo sistema quando houver um lance ofertado nos últimos 2 minutos, período de duração da sessão pública. Essa prorrogação automática da etapa de vigilância que trata o CAPT será de 2 em 2 minutos e vai ocorrer de maneira sucessiva, sempre que houver lance enviado nesse período de prorrogação, inclusive por se tratar de lance intermediário. Então vamos lá. Seguindo na fase de 2 em 2 minutos, vamos imaginar se a empresa A fez um lance lá dentro dos 2 minutos no valor de 2.085. Então vamos iniciar a fase, vamos reiniciar a contagem dos 2 minutos. Né? Então com 1 minuto e 50 a empresa A ofereceu. Aí voltou no 0. Aí começa a contar o tempo novamente. Aí a empresa B com 1 minuto e 35 segundos ofereceu um lance de 2.075. Zerou novamente o tempo. Aí agora vem a outra empresa, né, que é a empresa B, ofereceu com 1 minuto e 55 segundos, R$ 2.060. Aí passou 2 minutos agora. Se ninguém ofereceu lance nenhum, a empresa B será declarada, né, a vencedora da fase de lance, por um valor de R$ 2.160. Passamos agora para o pregão eletrônico, o modo de disputa aberto e fechado. Então nós temos aqui a fase inicial, as propostas enviadas. Nós temos a empresa A no valor de 10.800, a empresa B no valor de 10.000, a empresa C no valor de 11.900, a empresa D no valor de 11.200. Então, na primeira etapa, os lances serão públicos e sucessivos. Na segunda etapa, os lances são fechados. Então, o que acontece? Então, nós temos aqui o decreto 10.024, lá o inciso 2º do artigo 31, que fala que
na parte de aberto e fechado, os licitantes apresentarão os lances públicos e sucessivos com lance final fechado, conforme o critério lá que é o edital. Então vamos num exemplo. Nesse exemplo aqui, o menor valor seria os 10 mil da empresa B e o maior valor da empresa D, R$ 11.200. Então vamos para a fase competitiva. Então nós temos aí a fase competitiva, onde a classificação inicial é, em primeiro lugar, a empresa B, uma proposta de R$ 10 mil. O segundo lugar é a empresa A, no valor de 10.800. Na empresa B, em terceiro lugar, com 11.200. A empresa C, em quarto lugar, no valor de 11.900. Se pegarmos lá o artigo 33, lá fala que essa etapa de lances na sessão pública terá duração de 15 minutos, diferentemente da fase só aberta, que seria somente 10 minutos. Essa é de 15 minutos. Então, observando aqui, com 3 minutos, a empresa A deu um lance lá de 9.900. Pode aceitar essa proposta? Pode, porque 9.900 é um valor menor do que a melhor proposta, que seria 10 mil. A empresa A poderia ter dado um lance menor que 10.800, que aí seria um lance intermediário, mas ela fez a opção e dá o melhor lance, que é 9.900. Então, ainda no tempo de 15 minutos, com 5 minutos e 20 segundos, a empresa D, ofereceu lá 9.850, que é o melhor lance. Com 8 minutos e 50, a empresa C ofereceu 9.700. Com 11 minutos e meio, a empresa B ofereceu 9.690. E com 12 minutos, a empresa D ofereceu 9.500. Sempre aqui no exemplo, a empresa está oferecendo o melhor lance, mas poderia ter oferecido ali o valor intermediário, ou seja, o melhor lance em relação à sua última proposta, que seria a proposta intermediária. No exemplo, 14 minutos e 44 segundos, a empresa C deu uma proposta de 9.450, e com 14 minutos e 59 segundos, a empresa A ofereceu 9.400. Então, nos 15 minutos, ele foi encerrado. Encerrando esses 15 minutos, aí vem a fase aleatória. Na parte aberta e fechada, além da proposta inicial, além dos 15 minutos, nós vamos ter aí um outro prazo, um outro período, que é o período aleatório, que vai ser mais 10 minutos. Então, o parágrafo 1º lá do artigo 33 fala: encerrado o prazo previsto no caput, que seria de 15 minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento dos lances. E transcorrido um período de até 10 minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lance será automaticamente encerrada. Então nós temos mais 10 minutos para o fornecedor brigar lá nas propostas de lance. Então, vamos imaginar, com 3 minutos, a empresa C ofereceu 9.350. Com 4 minutos e 20 segundos, a empresa D ofereceu 9.200. Com 5 minutos e 50 segundos, a empresa A ofereceu 9.100. Com 6 minutos, a empresa B ofereceu 9.000. Com 7 minutos e 50 segundos, a empresa D ofereceu 8.950. Com 8 minutos e 50 segundos, a empresa A ofereceu 8.830. Com 9 minutos e 20, a empresa B ofereceu 8.350. E com 9 minutos e 58 segundos, a empresa C vem e oferece R$8.000, que é o menor lance. Com isso, a fase aleatória de 10 minutos foi encerrada. Então, no aberto e fechado, nós temos a proposta inicial, um tempo de 15 minutos, depois um tempo aleatório automatizado pelo sistema de 10 minutos, e depois nós temos ainda a fase competitiva, que o sistema vai selecionar a menor proposta, aquelas propostas que estão no raio de 10% acima, ou no desconto ou no valor. Tendo um mínimo de 3 empresas, vai passar para uma outra fase. Não tendo um mínimo de 3 empresas, o sistema
ele vai pegar todas as empresas que estão no raio de 10% e aquelas que estão mais bem classificadas, acima de 10%, para poder estar disputando, então, né, a fase competitiva, que é o parágrafo 3º do artigo 33. Na ausência de, no mínimo, 3 ofertas nas condições que trata o parágrafo 2º, os autores de lance subsequente, na ordem de classificação, até o máximo de 3, poderão ofertar um lance final e fechado, em até 5 minutos. Então, nós temos um tempo de 15 minutos, depois um tempo de 10 minutos que seria automatizado aleatoriamente, e agora vai passar para o tempo de 5 minutos as 3 melhores propostas. Primeiramente, as empresas que estiverem no raio de 10%. Não completando 3 empresas, de acordo com esse artigo 33, o parágrafo 3º do decreto 10.024, será convidadas as empresas, né, que oferecer ali, que estiver na ordem de classificação, as mais bem classificadas. Essas empresas irão, então, oferecer um único lance, mas da forma fechada, que será revelado lá pelo pregoeiro, lá no final dessa etapa. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos a empresa C, que terminou a fase lá dos 10 minutos com uma proposta de 8.000. Então, no raio de 10% seria de 8.000 a 8.800. A empresa B está com 8.350. Então, a empresa B será convidada ali para fazer dentro de 5 minutos também o último lance, juntamente com a empresa C, que é a melhor proposta. A empresa A ofereceu 8.830, ou seja, R$30 a mais do que os 10%. Mas ela também será convidada. Por quê? Para poder compor o mínimo de 3 propostas. A empresa B já não será convidada, porque ela ficou com 8.950, né? E nós já temos a empresa C, B e A, as 3 melhores propostas. Então, vai percorrer aí essa fase de 5 minutos, né? E nós vamos atender lá o parágrafo 2º do artigo 33, né? Da 10.024, do decreto 10.024. Encerrado o prazo que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela que possa ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento desses 5 minutos, desse prazo. Então, a proposta vai ser mais ou menos dessa maneira. A proposta vai estar colocada lá no sistema, uma vez dado a proposta, uma vez feito o lance, o sistema não permitirá mais lance algum, né? Ela está lá de maneira fechada e encerrando os 5 minutos será revelada. Então nós temos aqui que a empresa C, ela estava com 8.000, ela fez uma única oferta, abaixando o seu preço para 7.900. A empresa B, que estava antes com 8.350, ela fez uma oferta de 7.850. E a empresa A, que das 3 seria aquela que tinha oferecido lá dentro dos 10 minutos um preço maiorzinho, 8.830, ela ofereceu 7.800 e ela foi a vencedora. Gostaria de agradecer então a atenção até o momento. Essa foi nossa aula introdutória de pregão eletrônico, considerando o decreto federal 10.024. Gostaria de deixar aqui que, em casos de dúvida dessa aula introdutória, poderia estar passando um e-mail e responderemos através do endereço eletrônico falecompprofessor@consultoriasf.com.br. Colocamos aí também as nossas redes sociais, Face, Instagram, o e-mail, os telefones à disposição de vocês, e nos comprometemos a estar editando outras videoaulas com assuntos relacionados ao pregão eletrônico nos próximos dias. Desejo desde já
Em nome da equipe SF, sucesso no seu trabalho e reforço aí que, de acordo com a legislação, já estamos no prazo de estar implantando para serviços comuns, aquisição de equipamentos e a contratação de bens incomuns, esse pregão eletrônico. Muito obrigado pela atenção.